saindo desse primeiro ano de mandato, né, que a senhora veio da iniciativa privada, entrou na máquina pública, né, teria algo que nesse primeiro ano a senhora acredita que foi algum erro que já analisou na gestão, coisas que foram revistas, né, ao longo desse início de trabalho na máquina pública? Olha, Gisele, eu acredito que todos nós, né, na administração privada ou pública, a gente comete erros, e o mais importante é a gente reconhecer que errou e mudar o rumo do barco, né, mudar as ações, tomar atitudes, não ficar parado, né, esperando o erro continuar. Então, realmente, teve alguns pontos que nós revisamos, né. Que pontos, prefeita? Cita. Gisele, são alguns vários, né, mas algumas escolhas, né, e aí a gente vai revendo, a gente vai apurando resultados, e diante de resultados, né, eu sempre falo para a nossa equipe lá, que contra números não há argumentos, né, então com alguns resultados a gente percebeu que algumas ações não foram tão satisfatórias, que a gente precisava modificar, e assim a gente fez, e vai fazer até o final, porque também eu não estou aqui, né, como imaculada, que eu não vou errar. Vou errar também, mas ter essa consciência de que posso errar e que vou mudar é o mais importante. Tá, nesse primeiro ano, o que a senhora classifica que foi o pior momento e o melhor momento desse primeiro ano no governo? O pior momento, Genari, foi a semana em que eu me deparei com os maiores números da Covid, e por mais que a gente fizesse, né, tudo que estava ao nosso alcance, além de tudo que a gente fez, aquele cenário não mudava tão rapidamente como a gente gostaria, né? Às vezes, quando a gente olha de fora, parece que passou rápido, né, aqueles períodos ali de altos índices da pandemia, mas para quem estava vivendo aquilo ali com a responsabilidade da cidade e da região, para mim era como se eu tivesse, cada dia fosse um ano inteiro. Então, aquelas semanas em que os números foram às alturas, para mim foram os piores dias realmente da minha vida, porque eu tinha ligações dos prefeitos da região, pedindo pelo amor de Deus para receber os pacientes, né, e todo mundo vivendo aquele caos, e eu tinha de alguma forma, além de administrar essa questão em Uberaba, administrar da região também, e até às vezes ser um pouco psicóloga com os meus colegas, né, falo, não, calma, vai resolver, e ao mesmo tempo me segurar, ser firme. Foram momentos muito difíceis, mas aí quando a gente faz a comparação com o melhor momento, foi a primeira vacina aplicada aqui, com certeza. Aquele foi um momento de muita esperança que todo o mundo esperava. E aquela primeira vacina aplicada, e tão logo foi aplicada, a gente figurou ali entre os primeiros municípios do estado de Minas Gerais em vacinação. Naquele momento ali, realmente os números começaram a arrefecer, e a gente começou a enxergar uma luz ao fim do túnel. E foi o dia que a senhora anunciou o secretário de saúde também, né? Exatamente, do Coincidiu nisso. A decisão mais complicada foi de trazer ou não os manauaras para Uberaba? Sim, Lídia, eu tinha 23 dias de governo naquela ocasião. Importante a gente falar aqui para a comunidade que SUS é universal, né? O governo federal determinando, a gente não tinha escolha. O governo do estado ainda acionou o município e deu essa oportunidade de a gente se organizar, né, para poder receber. Mas naquele momento a decisão ainda estava nas minhas mãos, e eu tive que reunir com a equipe técnica. Nós ficamos mais de 10 horas reunidos, falando e traçando estratégias, porque tinha que ser extremamente isolado, muito seguro a vinda deles aqui, tanto para os profissionais de saúde quanto para a comunidade. E aí, naquele momento, eu me encontrei ali na minha maior decisão, né, de início de governo, ali, minha primeira decisão e maior decisão mesmo de chefe do executivo. Mas foi importante uma decisão que eu tomei. Eu convidei ali para essa discussão o legislativo, porque o legislativo, assim como eu, fomos, né, todos escolhidos legitimamente pelo povo, então eles representam o povo. Era importante que a comunidade participasse dessa discussão, né, e os representantes legitimamente participaram,
e decidiram junto com a gente. Não foi uma decisão humanitária só da Elisa, mas foi uma decisão humanitária de todo o Legislativo e Executivo. Teve voz dissonante nessa discussão? Não, Lídia, até que não. No início todos ficaram muito em dúvidas, assim como eu, assim como qualquer um ficaria. Mas ao passo que a gente foi demonstrando, né, a nossa equipe técnica participou dessa reunião, foi demonstrando a segurança sanitária que seria recebê-los, a gente foi realmente ali entendendo que era um ato humanitário, que nos colocamos no lugar deles, né? E o mais interessante disso tudo, né, que após a gente fazer aquele ato humanitário de receber os manauaras, se eu não me engano, acho que foram 6 meses depois, mais ou menos, alguns meses depois, o mundo, né, o Brasil, aliás, passava pela falta do kit de intubação, e Uberaba foi acolhido ali pelos kits de intubação de Manaus. Então, Manaus nos apoiou aqui na hora que a gente mais precisou, né, o retorno daquilo que a gente fez. Então, eu acredito que a pandemia, ela traz uma lição muito grande, né? A gente viu também muito egoísmo nesse meio do caminho também, muita gente ali querendo levar vantagem, se vacinar primeiro, né, e não esperar a sua hora, mas a gente viu também muita solidariedade. E dentro dessa perspectiva de solidariedade, a gente viu doações, a gente viu mobilizações, a gente viu profissionais de saúde se doando ao máximo. Os profissionais de saúde, gente, eles são realmente os nossos heróis, e nós temos aqui que saudá-los, porque eles deram as suas vidas, né? Muitos deram mesmo, né? Partiram em nome de cuidar do outro. Prefeita, a senhora falou sobre a questão da gestão da pandemia, né? E esse foi também um ponto que teve muitas críticas e até chegou a desaguar lá na Assembleia, na realização de uma audiência pública falando sobre isso. Se hoje, né, a gente acabasse voltando lá para o início do ano, com o conhecimento que a senhora tem hoje de toda essa questão, o que a senhora faria diferente em relação à gestão da pandemia em Uberaba? Olha, Gisele, eu não sei, assim, o que falar para você, porque uma coisa é você, de repente, receber vacina daqui 2 dias e preparar a maior estrutura de vacinação do mundo, né, da história. Então a gente vacinou ali, de um dia para o outro, tinha que estar a vacina no braço de todo mundo. Eu acredito que para o que nós enfrentamos e com a experiência que nós tínhamos, nós fomos até muito bem. O que eu faria diferente, talvez trocaria algumas pecinhas, faria alguns ajustes operacionais. Prefeito, até por falar nessa questão da gestão da pandemia, muita gente criticou o comitê técnico, né? A falta de um comitê técnico e mesmo o turnover no comitê técnico. Entrava, saía, as pessoas não estavam parando nesse comitê técnico. O que a senhora acredita que aconteceu para termos esse quadro, no final das contas, o comitê não ter tanta voz ativa quanto teve no início, no primeiro ano de pandemia? Lídia, eu acho que também essa visão aí é equivocada. O comitê técnico sempre existiu, como não existiu. Então, assim, essa é uma fala que realmente não é verdade. O comitê técnico sempre existiu desde o início do ano. O que acontece com a pandemia é que ela foi politizada. E a partir do momento que ela foi politizada, afetou as pessoas que estavam no comitê. E aí, gente, para ter o couro grosso de enfrentar a política, não é para qualquer um não, viu? E eu falei pro Genário, a hora que eu cheguei aqui, meu couro tá bem grosso, e assim a gente aprende. Então, assim, profissionais sérios foram submetidos, foram expostos em função de uma politização da pandemia. Então isso foi muito chato, né? Muito isso ruim. Que atrapalhou, prefeito. Isso que atrapalhou, Lídia, isso que atrapalhou. E aí os profissionais estão ali dispostos, doando, né? Que é importante a gente falar que todos os profissionais que participaram do comitê foram voluntários. Então dentro desse trabalho aí, eles ainda ficarem expostos a uma politização, né, a um extremismo de opiniões, realmente é desgastante. E por isso que aconteceu o turnover e é normal, né? E a gente tem que entender e respeitar.